no formato que tu pediu. Didático, nível recomeço. Explicando termos sem pular nada importante, dividido em partes curtas para funcionar no áudio. Parte 1, introdução, ideia central da aula. Imagina o seguinte. Tu entrou na clínica e vai usar um aparelho de raio-x. A primeira coisa que tu precisa entender é: radiação não é inofensiva, mas também ela não é um monstro, se usada corretamente. O que a aula quer que tu entenda logo de cara? A radiação pode causar efeitos no corpo. Esses efeitos são chamados de efeitos biológicos. O ponto principal: esses efeitos não acontecem de qualquer jeito. Eles dependem de quantidade de radiação, frequência, forma de uso. Ideia muito importante. O problema não é usar radiação, o problema é usar de forma errada ou excessiva. Tradução simples. Fazer uma radiografia hoje, tranquilo. Fazer várias todo dia sem necessidade, problema. Exemplo da aula, bem real. Um dentista que não segue proteção, se expõe todo dia, pode desenvolver problemas ao longo do tempo. Exemplo mais grave, indução ao câncer. Mas calma, isso é importante. Se tu seguir as regras, não vai acontecer isso contigo. Profissional que mais se expõe, radiologista. Por isso ele usa dosímetro. O que é dosímetro? É um aparelho que mede quanta radiação a pessoa recebeu. Se passar do limite, o profissional é afastado. Ideia forte para guardar: radiação é segura quando controlada. Erro comum que a professora criticou: dentista segurando filme na boca da criança. Errado porque ele está recebendo radiação direto. Correto, quem segura é o responsável. Lógica: quem não precisa se expor, não deve se expor. Radioproteção, nome importante. É o conjunto de regras para proteger o paciente, proteger o profissional. Existe até uma legislação, RDC 6611. Não precisa decorar número, mas precisa saber. Existe regra obrigatória. Guarda isso aqui. Radiação pode causar efeitos. Esses efeitos dependem do uso correto é seguro, uso errado, risco. Radioproteção existe para evitar problema. Frase para fixar. Não é a radiação que é perigosa, é o uso errado dela. Se quiser, já... Vamos seguir no ritmo certo. Agora tu vai entrar na base conceitual da aula, radiobiologia, que é onde muita gente se perde. Parte 2, radiobiologia. Agora pensa assim. Tu aplicou uma radiografia em um paciente. O que aconteceu no corpo dele? É aqui que entra a radiobiologia. Radiobiologia é o estudo do efeito da radiação nos tecidos vivos. Tradução simples. O que a radiação faz dentro do corpo? Ideia mais importante dessa parte: quanto mais radiação, maior o efeito. Relação direta. Mais dose, mais efeito. Mais frequência, mais efeito. Frase de prova. O efeito biológico é diretamente proporcional à dose de radiação. Mas tem um detalhe importante. Tu precisa usar radiação, senão tu não consegue diagnosticar. Então qual é o objetivo? Usar a menor dose possível, sem perder a qualidade da imagem. Nome disso: princípio da radiologia segura. Na prática, usar o mínimo necessário. Exemplo clínico. Paciente com dente incluso perto do nervo. Tu pede apical, panorâmica. Tomografia. Errado. Isso aumenta a radiação sem necessidade. Correto, pedir direto o exame certo. No caso, tomografia. Gancho. Não peça exame para confirmar. Peça o exame certo. Radiação ionizante é a que usamos na odontologia. O que ela faz? Ela energia as células. Tradução simples: ela altera as células do corpo. O que acontece com o paciente? Depois da radiografia, ele fica com energia acumulada, temporariamente. Mas calma, o corpo elimina isso com o tempo. Importante. Uma radiografia hoje. Ok. Várias seguidas, exemplo que cai em prova. Fazer uma radiografia hoje, outra semana que vem seguro. Fazer várias seguidas em poucos dias pode causar efeito biológico. Gancho. O problema não é o exame, é a repetição sem controle. Radiação do dia a dia. A aula lembrou isso. Tu já recebe radiação naturalmente. Exemplos: sol, radiação cósmica, elementos naturais. Conclusão. Radiação não é algo exclusivo da odontologia. Como a radiação age no corpo? Aqui entra uma parte muito importante. Existem duas formas. 1. Ação direta. A radiação atinge diretamente a célula. Efeito: quebra estruturas, causa mutação. Mais perigosa. Onde isso é crítico: óleo, tireoide, gônadas. São áreas muito sensíveis.
2. Ação indireta. Efeito secundário acontece quando radiação espalha. Contato indireto. Exemplo, segurar aparelho, ficar perto do paciente. Importante para a prova direta, a rápida indireta, ao acumulativa. Fechamento da parte 2. Radiobiologia estuda efeito da radiação. Mais dose ao mais efeito. Usar mínimo possível. Radiação pode ser direta ou indireta. Algumas áreas são mais sensíveis. Frase para fixar. A radiação não é só imagem, é interação com o corpo. Se quiser... Entrou na parte que o professor ama cobrar em prova. Se tu entender isso aqui, já sai na frente de muita gente. Parte 3. Fatores que influenciam os efeitos da radiação. Agora pensa assim, 2 pessoas fazem radiografia. Uma tem efeito, a outra não tem. Por quê? Porque existem fatores que influenciam o efeito da radiação. São 5 fatores principais. 1. Dose. 2. Ritmo de aplicação. 3. Área irradiada. 4. Idade. 5. Tipo de tecido. Número 1. Dose, importante. Quanto maior a dose, maior o efeito. Lógica simples. Pouca radiação, pouco efeito. Muita radiação, muito efeito. Exemplo, radiografia periapical, pouca dose. Radiografia oclusal, dose maior, pega área maior. Gancho, mais radiação, mais impacto. 2. Ritmo de aplicação, intervalo entre exames. Situação 1, faz hoje. Faz semana que vem seguro. Situação 2, faz hoje amanhã, depois de novo risco acumulativo. Lógica, o corpo precisa de tempo para se recuperar. Gancho, radiação seguida não dá tempo do corpo reagir. 3. Tamanho da área irradiada. Quanto maior a área, maior o efeito. Exemplo, periapical, pequena área. Panorâmica, área grande. Lógica, mais área, mais células atingidas. Gancho, quanto mais espalha, mais afeta. Número 4. Idade, quanto mais jovem, mais sensível à radiação. Por quê? As células ainda estão se formando. Exemplo, criança, mais vulnerável. Adulto, mais resistente. Gancho, quanto mais novo, mais sensível. 5. Tipo de tecido. Nem todas as células são iguais. Células mais sensíveis. Sangue, tireoide, gônadas. Células mais resistentes. Neurônios. Exemplo importante. Radiação nas gônadas pode causar infertilidade. Gancho, célula que se renova rápido, mais sensível. Resumão dos 5 fatores. Dose, quantidade, ritmo, frequência, área, tamanho, idade, sensibilidade, tecido, resistência. O que mais influencia o efeito da radiação? Resposta, dose. Resposta, dose. Quem é mais sensível? Resposta, crianças. Qual tecido mais... Tecidos com alta renovação celular. Tu, como dentista, precisa pensar: esse exame é necessário? Posso reduzir a dose? Estou repetindo o exame sem necessidade? Fechamento da parte 3. Efeito da radiação não é aleatório. Depende de vários fatores. Dose é o principal. Criança exige mais cuidado? Evitar repetição é fundamental. Frase para fixar. Não é só usar radiação, é saber quando, quanto e como usar. Se quiser, agora vem a parte mais cobrada da aula. Parte 4. Tipos de efeitos biológicos: determinístico, estocástico e teratogênico. E essa é a parte mais importante para a prova. Se cair questão teórica, é daqui que vem. Parte 4. Tipos de efeitos biológicos. Aqui tu precisa dominar 3 nomes. 1. Determinístico. 2. Estocástico. 3. Teratogênico. Primeiro, entende a lógica geral. Radiação pode causar efeitos no corpo, mas esses efeitos podem acontecer de formas diferentes: rápido, lento ou afetando um bebê. 1. Efeito determinístico, mais fácil de entender. Esse é o efeito imediato. O que significa? Tu aplica radiação e logo aparecem efeitos. Características: acontece rápido, depende de dose alta, tem relação direta, causa efeito. Exemplos: queimadura, queda de cabelo, vômito, lesão de tecido. Exemplo extremo da aula: pessoa recebe muita radiação no corpo inteiro, em poucas horas. Vômito, diarreia em semanas. Febre, queda de cabelo pode levar à morte. Nome disso: síndrome aguda da radiação. Gancho determinístico, rápido e visível. 2. Efeito estocástico, o mais importante para a tua vida. Esse é o efeito lento e acumulativo. O que significa? Tu se expõe à radiação, mas não sente nada na hora. Com o tempo, anos depois, aparece problema. Principal exemplo: câncer. Característica: não tem dose mínima segura, quanto mais exposição, maior risco.
Importante, não aparece na hora, demora anos. Exemplo real, dentista que não usa proteção, se expõe todo dia, pode desenvolver câncer no futuro. Gancho, estocástico igual a silencioso e demorado. 3. Efeito teratogênico. Acontece em bebês em formação. Quando ocorre? Durante a gravidez. O que pode causar? Má formação, atraso mental, até morte fetal. Período mais crítico, início da gestação. Primeiro trimestre. Mas atenção, isso é muito importante. Radiografia odontológica não atinge dose suficiente para causar isso, se feita corretamente. Exemplo da aula, dose permitida 2000 microsievert, periapical 0,5 microsievert. Conclusão, pode fazer radiografia em gestante se for necessário. Gancho, mas só quando precisa. Comparação, tipo, tempo, característica. Determinístico, rápido, efeito imediato. Estocástico, longo, efeito acumulativo, teratogênico, gestação, afeta o feto. Qual é imediato? Determinístico. Qual é a longo prazo? Estocástico. Qual afeta a gestante? Teratogênico. Qual está ligado ao câncer? Estocástico. Tu, como dentista, precisa evitar exposição desnecessária, porque tu pode não ver nada hoje, mas pode pagar no futuro. Fechamento da parte 4. Determinístico igual rápido, estocástico, acumulativo, teratogênico, gestação, câncer igual estocástico, prevenção, radioproteção. Frase para fixar. O pior efeito da radiação é aquele que você não vê na hora. Se quiser, agora vem a parte prática da vida real. Parte 5. Radioproteção, paciente, profissional, ambiente. Essa aqui cai muito também. Só falar, segue. Agora a gente entra na parte mais prática da aula, aquilo que tu vai usar todo dia na clínica. Parte 5. Rádio, paciente, profissional e ambiente. Agora pensa assim. Tu vai fazer uma radiografia. Antes de apertar o botão, tu tem que pensar, tô protegendo todo mundo? Radioproteção, proteção contra radiação. Protege. Paciente, profissional. Ambiente ativo principal, usar a menor dose possível, sem prejudicar o diagnóstico. Isso é essencial. Se tu reduzir demais a radiação, imagem ruim. Se tu aumentar demais, risco desnecessário. Gancho, nem mais, nem menos. O necessário. 1. Proteção do paciente. Primeira coisa ao sentar na cadeira, colocar o avental. Avental plumbífero contém chumbo, bloqueia a radiação. Inclui proteção do tórax, proteção da tireoide. Muito importante. Paciente coloca as mãos dentro do avental. Por quê? Para não expor partes desnecessárias. O protetor de tireoide é essencial, porque a tireoide é altamente sensível à radiação. Dado da aula, sem proteção, recebe radiação com proteção, quase zero. Gancho, se não proteger a tireoide, você erra feio. Radiografia panorâmica, não usar protetor de tireoide. Por quê? Atrapalha a imagem. Na 2, proteção do profissional. Agora é contigo. Não fazer. Segurar filme causa radiação direta nos dedos, pode gerar queimadura. Segurar aparelho, radiação secundária, risco acumulativo. Ficar na frente do feixe, radiação vai em linha reta. Ficar atrás do paciente, ele vira fonte de radiação secundária. É o certo? Ficar a distância cerca de 2 metros ou sair da direção do feixe. Gancho. Radiação vai reto, sai da frente. Proteção com chumbo. Vantagem. Tu pode ficar mais perto porque está protegido. 3. Proteção do ambiente. Pouca gente lembra disso, mas cai exemplos. Descarte correto de chumbo, não jogar revelador na pia, não contaminar ambiente. 4. Evitar repetição. Repetir exame igual a dobrar radiação. Por que repete? Erro técnico, posicionamento errado, processamento ruim. Gancho. Errou a técnica, duplicou a radiação. Qualidade da imagem. Imagem boa tem nitidez, contraste médio, densidade adequada, pouca distorção. Se não tiver isso, tem que repetir. Número 6. Calibração do aparelho. Aparelho precisa estar regulado. Inclui colimador, filtragem, tempo, intensidade. Direciona o feixe de radiação. Função. Evita espalhar radiação. Gancho. Colimador, radiação no lugar certo. 7. Distância do aparelho padrão, cerca de 20. Se mudar isso,
Imagem altera, dose altera. Filme radiográfico. Usar filme mais sensível, tipo E ou F. Vantagem: precisa de menos radiação. Resumão final: proteger paciente, avental mais tireoide, proteger profissional. Distância, posição. Proteger ambiente, evitar repetição, usar técnica correta, aparelho calibrado. Frase para fixar: radioproteção não é detalhe, é obrigação. Se quiser, Tony, agora a gente fecha com chave de ouro. Parte 6. Dá-lhes que mais caem em prova. Revisão estratégica, mais pegadinhas. Essa é pra tu ir tranquilo pra avaliação. Só falar. Segue. Agora é a parte 6, que é basicamente o que o professor espera que tu acerte na prova. Aqui eu vou organizar tudo como revisão estratégica, mais pegadinhas. Parte 6, revisão final, o que mais cai em prova. Agora imagina que tu entrou na prova e aparece uma questão assim: sobre radiologia odontológica, assinale a correta. O que tu precisa lembrar primeiro: radiografia não é diagnóstico final. Resposta certa: é um exame complementar? Engancho. Quem fecha diagnóstico é o conjunto, não a imagem. 1. Princípio mais cobrado: usar a menor dose possível. Mas cuidado, não pode prejudicar a imagem. Resposta ideal: mínima dose com qualidade diagnóstica. 2. Os 5 fatores da radiação: 1. Dose. 2. Frequência, área, tecido. Pegadinha. Qual é o principal? Dose. 3. Tipos de efeito: determinístico, estocástico, teratogênico. Resumo rápido: determinístico, imediato; estocástico, longo prazo; teratogênico, gestação. Pegadinha clássica: câncer igual a estocástico. 4. Gestante. CAE. Pode fazer radiografia? Pode, condição quando necessário. Pegadinha: não é proibido. 5. Radioproteção. Paciente: avental protetor de tireoide. Exceção: panorâmica. Não usa tireoide. Profissional: ficar à distância, sair do feixe. Nunca. Segurar filme. Segurar aparelho, ficar na frente. 6. Colimador: direciona a radiação, função reduzir exposição. 7. Qualidade da imagem: nitidez, contraste médio, densidade adequada, mínima distorção. Se não tiver isso, repete exame. 8. Erro que mais cai em prova: repetição de exame. Por quê? Aumenta a dose. 9. Posicionamento do profissional: cerca de 2 metros ou fora do feixe. 10. Filme radiográfico tipo IOF. Por quê? Precisa menos radiação. 11. Diferença importante: radiografia x ressonância. Radiografia usa radiação ionizante, ressonância não usa radiação ionizante. 12. Frases prontas para a prova. Se cair discursiva, manda isso aqui. A radiografia é um exame complementar que deve ser associado ao exame clínico. A dose de radiação deve ser a mínima possível, sem comprometer o diagnóstico. Os efeitos biológicos da radiação dependem da dose, frequência e sensibilidade dos tecidos. Radiografia complementar, dose mínima sempre. Efeito depende de vários fatores. Câncer: estocástico, gestante pode, com critério, proteger paciente profissional, evitar repetição. Frase final: usar radiação não é o problema é usar sem critério. Se quiser, Tony, posso ainda fazer um simulado nível professor, com pegadinhas reais dessa aula, ou transformar tudo isso em resumo de bolso, uma página para revisar rápido. Só falar. Agora é aquele material que salva antes da prova. Resumo de bolso, uma página mental. Direto, claro, e para revisar rápido. Radiologia odontológica, resumo. 1. Ideia central: radiografia, o exame complementar. Ajuda, não fecha diagnóstico sozinho. 2. Princípio mais importante: usar a menor dose possível, sem perder qualidade da imagem. Radiobiologia, estudo dos efeitos da radiação no corpo. Mais radiação, mais efeito. 4. 5 fatores da radiação: dose, frequência, área, idade, tecido. Dose. 5. Tipos de efeito: determinístico, imediato, estocástico, longo prazo, câncer, teratogênico, gestação. 6.
Gestante pode fazer radiografia só quando necessário. 7. Paciente. Avental plumbífero protetor de tireoide. Seção panorâmica. Profissional. Ficar a 2 metros fora do feixe nunca. Segurar filme, segurar aparelho, ficar na frente. 8. Colimador direciona radiação, reduz exposição. 9. Qualidade da imagem. Nitidez, contraste médio, densidade adequada, mínima distorção. 10. Erro mais comum. Repetir exame igual aumenta a radiação. 11. Filme radiográfico tipo E ou F mais sensível menos radiação. 12. Distância cerca de 20 centímetros. Aparelho paciente. 13. Frases para prova. Radiografia é exame complementar. Dose mínima com qualidade diagnóstica. Efeito depende da dose e frequência. Resumo final. Não usar radiação à toa. Proteger sempre e evitar repetição. Pensar antes de pedir exame. Frase final. Na dúvida, use menos radiação, mas use certo. Se quiser, Tony, dá para fechar com chave de ouro. Faça um simulado de prova com base exata nessa aula, nível professor mesmo. Só falar. Agora é nível prova mesmo, questões com pegadinhas, resposta logo abaixo, para tu treinar e conferir na hora. Simulado radiologia odontológica. 1. A radiografia odontológica pode ser considerada A. Um exame definitivo, B. Um exame complementar, C. Um exame dispensável, D. Um exame exclusivamente estético. Resposta B, porque ela auxilia, mas não fecha diagnóstico sozinha. 2. O principal objetivo da radioproteção é A. Aumentar a qualidade da imagem, B. Eliminar totalmente a radiação, C. Reduzir a dose de radiação ao mínimo possível, D. Evitar o uso de radiografia. Resposta C. Mínima dose sem perder qualidade diagnóstica. R3. Qual fator mais influencia o efeito biológico da radiação? A. Idade. B. Frequência. Dose. D. Tipo de aparelho. Resposta C. Esse é o principal fator. 4. O efeito estocástico está relacionado principalmente a queimaduras imediatas. B. Queda de cabelo imediata. C. Câncer a longo prazo. D. Dor imediata. Resposta C. Efeito acumulativo e tardio. 5. O efeito determinístico é caracterizado por A. Ser invisível, B. Ser acumulativo, C. Aparecer rapidamente após exposição, ser exclusivo da gestação. R6. Os efeitos teratogênicos estão relacionados a idosos, B. Profissionais da saúde, gestantes, D. Crianças após nascimento. Resposta 7. Sobre radiografia em gestantes, é correto afirmar A. É proibida em qualquer situação, B. Pode ser feita apenas no terceiro trimestre, C. Pode ser realizada quando necessária. D. Sempre causa malformação. Resposta C. Essa é uma das maiores pegadinhas. Nestar 8. Qual alternativa apresenta corretamente a relação entre imagem e interpretação? A. Radiopaco, perda de mineral. B. Radiolúcido, ganho de densidade. C. Radiolúcido, perda de mineral. D. Radiopaco igual ausência de estrutura. Resposta C. 9. A função do colimador é A. Aumentar a radiação. B. Espalhar o feixe. C. Direcionar e limitar o feixe de radiação. D. Substituir o filme. Durante a execução da radiografia, o profissional deve A. Ficar na frente do feixe. B. Segurar o filme. C. Ficar aproximadamente 2 metros ou fora da direção do feixe. D. Ficar atrás do paciente. A 11. Qual das alternativas é uma conduta incorreta? Usar avental plumbífero. B. Utilizar protetor de tireoide. C. Repetir exame sem necessidade. D. Calibrar o aparelho. 12. O protetor de tireoide não deve ser usado em A. Periapical, B. Interproximal, C. Oclusal, D. Panorâmica. 13. Qual característica define uma boa radiografia? Alta distorção. B. Baixa nitidez. Contraste médio e boa definição. D. Imagem totalmente escura. 14. O uso de filmes tipo E ou F é indicado por quê? A. São mais baratos. B. São mais espessos. C. Necessitam de menor dose de radiação. D. Produzem imagens maiores. 15. Repetir exames radiográficos sem necessidade pode levar a melhor diagnóstico. B. Redução da radiação. C. Aumento da exposição à radiação. Nenhuma alteração. Questões discursiva. 16. Explique por que a radiografia não deve ser usada isoladamente no diagnóstico odontológico. Resposta sugerida. A radiografia não deve ser utilizada isoladamente porque apresenta limitações, como ser uma imagem bidimensional e não demonstrar profundidade. Além disso, diferentes patologias podem apresentar aspectos semelhantes.
Portanto, é necessário associá-la ao exame clínico e à anamnese para um diagnóstico correto. Se tu acertar 12 ou mais, tá muito bem, 14 ou mais, nível alto 15 ou mais, pode ir tranquilo. Se quiser, Tony, posso fazer simulado só de discursiva, nível pesado, ou prova com caso clínico, igual a faculdade gosta de cobrar. Só falar.